Irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 22, me chamou muita atenção este versículo que diz: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo muito, irmão? É o fato de que esse texto aqui, que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, homens, e mulheres, pessoas, servos do Deus vivo, que venceram pela fé e tiveram experiências extraordinárias. E falando aqui de José, nós sabemos que José, irmãos, teve muitas experiências com Deus, Aleluia. E para iniciar aqui, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que nesse texto poderia estar escrito: pela fé José, ele venceu a prostituição quando teve um prato ofertado ali pela esposa de Potifar. Aleluia. Ele não caiu no laço. Pela fé José, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos traídos, ele foi fiel até chegar a governador. Pela fé José chegou a governador do Egito. Enfim, poderia ter vários pontos da vida de José que sabemos que pela fé ele venceu. Mas o texto que vai falar sobre o herói da fé chamado José vai dizer que pela fé, olha só a maior vitória de José, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Isso você vai ler ali em Êxodo, no último capítulo, lá no finalzinho, capítulo 50, vai falar que José viveu 110 anos e quando ele tinha 110 anos, próximo da morte, ele disse: certamente está chegando o tempo do êxodo, vocês vão sair daqui, vocês vão sair desta terra aqui do Egito, mas lembre-se de uma coisa: eu vou estar só os ossos, eu vou estar morto, mas pegue meus ossos e leve meus ossos com vocês. Aleluia. E eu fiquei meditando sobre isso, porque isso é de tal importância, aleluia, para um herói da fé e não as suas grandes vitórias. Aleluia. Escuta isso nesta noite. Aleluia. Grandes vitórias, fazem parte do processo, mas não é, aleluia, o produto final daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia. Tudo que José vai passar faz parte de um processo, de um projeto maior de Deus. Aleluia. Talvez você possa estar pensando que o projeto de Deus na sua vida é ser um pregador, ser uma pregadora, ser um homem, um profeta, ou alcançar coisas nesta terra, aleluia. Mas Deus tem um propósito muito maior, aleluia. A ponto de, um propósito maior na vida de José, poderíamos dizer que era ter sido governador do Egito, e não era, aleluia. O propósito maior era uma promessa que Deus tinha feito lá atrás para Abraão, que iria colocá-lo numa terra prometida, numa terra que manda leite e mel. Abraão morreu e não viu a promessa cumprida, aleluia. Isaac também tinha a mesma promessa, morreu e não viu a promessa cumprida, aleluia. Jacó, aleluia, morreu e não viu a promessa cumprida. José está debaixo da mesma promessa, morreu e não está vendo a promessa cumprida. Porém, aleluia, ele vai dizer: eu sei que eu vou morrer, mas a promessa, mesmo eu morto, vai se cumprir, aleluia. E o povo entrará na terra prometida, e nem meus ossos eu quero que fiquem no Egito, porque o Egito, ele cria, aleluia, aleluia, na reencarnação, o morto tinha que ser embalsamado, colocado ali no sarcófago e é feito de uma múmia. Por quê? Porque ele acreditava, o egípcio, que voltaria a viver e seu corpo tinha que estar intacto. Mas José está dizendo: eu vou estar só os ossos, aleluia, mas eu não acredito na reencarnação, eu acredito na promessa, e a promessa é que Deus tem uma terra prometida, e nesta terra, aleluia, eu vou estar com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Como que José vai estar, se José vai estar os seus ossos? José está querendo dizer o seguinte, aleluia, que meus ossos, o que ficou para trás no Egito, não vai ficar nada meu, aleluia, nada meu, aleluia, vai ficar no Egito, nada seu vai ficar no mundo, aleluia, nada seu pertence ao Egito, aleluia. Os ossos falam da história de José, aleluia. Carregue a minha história para a terra prometida como exemplo, aleluia. A tua história, os seus ossos, será exemplo para as outras gerações. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Carregue, aleluia, a história de José como exemplo, aleluia, qual é o exemplo daquele que venceu pela fé, que creu no projeto maior de Deus.
é interessante, é legal, é gostoso ser um pregador da palavra, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus usado, um homem, aleluia, fazer a vontade de Deus nos dons do Espírito Santo, tudo isso é bom, mas há um propósito maior que entrar na terra prometida. Glória a Deus. Muitas pessoas, elas estacionam nesse propósito, né, de serem pessoas usadas, etc e tal, mas isso nada mais é do que um processo que vai nos levar até a terra prometida. Esse era o maior propósito de José. Então José, próximo da morte, aleluia, ele não vai falar assim, eu quero, né, fazer aqui alguma coisa a respeito de meus feitos, né, meus acontecimentos, aleluia, mas ele não vai fazer isso, aleluia. Ele simplesmente vai falar, olha, está chegando a época da promessa. Aleluia. Porque Deus não depende. José está querendo dizer, eu vou estar moço, eu vou estar os ossos, mas Deus não depende de mim para cumprir as promessas. Aleluia. Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, de tirar eles e fazer dele uma grande nação. Aleluia. Com José, ele foi parte importante, por quê? Porque ele vai preservar Israel. Se não fosse José, aleluia, Israel, né, certamente morreria de fome nos 7 anos de fome que teve naquela época na terra, aleluia. E José foi levado na frente para quê? Para preservar em vida Israel, aleluia. José, que inclusive é uma figura de Cristo, né, porque em determinado momento os irmãos de José vai até José para comprar trigo, né? Se você já leu esse texto, você vai ver isso, aleluia. E José, aleluia, conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram ele, aleluia. Assim também Israel, ele não vai reconhecer a Cristo, mas Cristo reconhece Israel, aleluia. Só que na segunda vez que eles vêm até José, aleluia, José se dá a conhecer a Israel, diz, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Não fique triste, porque foi assim que Deus permitiu, para quê? Para conservá-los em vida. Assim também, quando Jesus voltar na segunda vinda, Jesus vai se manifestar para ele e falar, eu sou Jesus, a quem vocês venderam, aleluia. Mas eu vim com o propósito também de conservar a vida, a minha vida, a tua vida, a vida de todos aqueles que creem, aleluia. Assim nós vemos aqui uma figura da obra de Jesus, aleluia, na vida de José, de uma forma tão grande, nos mínimos detalhes. Tudo que ele estava passando fazia parte de um processo e de um projeto de Deus. Aleluia. Então tudo, irmão, que nós passamos está dentro de um projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nada está fora do projeto de Deus. Aleluia. Tudo está dentro do santo propósito de Deus. Aleluia. Você poderia pensar, eu poderia ter aceitado Jesus lá atrás, né? Eu poderia ter me convertido, aleluia. Talvez se você tivesse se convertido lá atrás, você teria se desviado hoje. Mas Deus permitiu você se converter hoje para não se desviar hoje. Aleluia. Porque muitas pessoas começam lá atrás e chegam lá no final, elas se apostatam. Aleluia. Outros começam só no final e ficam firmes. Aleluia. Porque o mais importante é entrar na terra prometida, ao final das coisas. Aleluia. Assim, irmãos, o que é que nós entendemos aqui na vida de José? Que há um projeto muito maior de Deus para os seus filhos do que a gente possa imaginar. Aleluia. Às vezes, irmão, olha só como é que é a mesquinhez do ser humano, né? Do maldito evangelho da teologia da prosperidade. Por quê? Porque ele consegue abaixar Deus num nível de que as pessoas têm que vir para a igreja para mudar de vida no sentido financeiro. Aleluia. E muitas pessoas vêm, mudam, por quê? Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus abençoa, abençoa. Aleluia. Deus multiplica se você der o dízimo e a oferta. Claro que multiplica. Tudo que você semear, também se fará. Aleluia. Só que esse evangelho para aí, ele não prega sobre a salvação da alma. Aleluia. Ele não prega que é um propósito maior de Deus na nossa vida, que é a vida eterna. E a palavra de Deus diz bem clara: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Isso quer dizer que muitas pessoas que não seguem o processo da santificação,
elas poderão ganhar coisas materiais, mas não verão a Deus. E aí você perdeu tempo dentro da igreja. Aleluia. Agora, José, ele é um exemplo de fé. Por quê? Porque além de cumprir o propósito de Deus, né, daquilo que Deus tinha estabelecido na vida dele, porque ele está escrevendo a história de Jesus, daquilo que Jesus vai passar, ele está passando primeiro. Para quê? Para aquele que tinha os olhos ungidos na época, né, eu creio que Paulo, os apóstolos, eles liam isso e conseguiam ver a obra de Jesus. Aleluia, né? Paulo vai ler algo parecido quando vai falar sobre Abraão, por exemplo, né? Abraão, ele teve duas esposas, e uma foi Agar e outra foi Sara, não é isso? Agar representa a Jerusalém da terra, que é escrava junto com seus filhos. Sara representa a Jerusalém celestial, que é os filhos de Deus verdadeiro. Aleluia. Abraão, quando tem o filho com Agar, né? Sara vai até Agar, porque Agar agora é o filho que está zombando de Sara, porque Sara não tem filho, e Agar dá um chute Sara dá um chute no traseiro de Agar e expulsa Agar. Aleluia. E Abraão vai reclamar com Sara, fala assim: Sara está expulsando Agar e a criança. E Deus fala para Abraão: não reclame com ela não, deixa ela mandar você embora, porque o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Aleluia. Ou seja, o que Deus está dizendo? Aquele ali é o filho da escrava, não vai ter herança para ele. Aleluia. Assim, Paulo vai dizer no Novo Testamento, no livro de Gálatas, no livro de Romanos, ele vai dizer isso, que assim existe, né, um pai na fé que é Abraão, e existe duas mães na fé. Uma mãe de escravos, para ser servos deste mundo, escravos do mundo. Aleluia. Que é a Jerusalém da terra, que pode ser também chamado o crente, né, que está debaixo do jugo da lei. E existe também os filhos de Sara, que é filho da mãe livre. Assim também tem os filhos de Sinai, que é os filhos da lei, e os filhos de Sião, que são os filhos da salvação. Aleluia. Tanto que o autor aos Hebreus vai dizer que nós não chegamos no monte fumegando e palpável, aceso em fogo, mas chegamos na Sião celestial, aos muitos milhares de anjos, à Nova Jerusalém e ao sangue da aspersão, que fala mais alto que o sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel dizia: faz justiça, o sangue de Jesus diz: a justiça está feita. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. Aleluia. Assim também, irmão, Paulo vai dizer, né, e a Bíblia vai dizer que assim como o filho da escrava perseguia o filho da livre, assim é hoje. Os filhos da lei perseguem os filhos que são livres. Aleluia. Aí, trazendo aqui, né, no caso, para a vida de José, para a vida dos outros filhos de Jacó. Aleluia. Você vai ver que os filhos de Jacó, né, filhos de Israel, eles odiaram José. Por que eles odiaram José? Porque José, eu creio que pelo Espírito Santo, né, Jacó, ele vai dar uma roupa diferente para José. Aleluia. E por que ele fez isso pelo Espírito Santo? Porque uma pessoa comum, vamos dizer, para a época, na linguagem de hoje, um peão, ele usava manga curta. Uma pessoa especial usava mangas largas e compridas e coloridas, que foi a veste que Jacó deu para José. Aleluia. E então eles odiaram aquilo, porque enquanto seus irmãos estão fazendo um trabalho braçal, cuidando das ovelhas, Jacó está dizendo que José é um príncipe. Por isso que ele está com aquela veste diferenciada. Aleluia. Jacó já o via como um príncipe de Deus. Eu creio que pelo Espírito Santo Deus revelou: isso aí é um príncipe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso a Bíblia vai dizer que despertou a inveja. Os seus irmãos odiaram ele. E aí quando ele tem aquele sonho, piorou. Aí quiseram matar José. Aleluia. Porque agora José, ele tem não só, né, um tratamento de príncipe, mas agora ele também tem uma promessa. Aleluia. Esse texto, irmão, não se trata de você sonhar. Você pode sonhar, pode almejar, pode. Aleluia. Mas esse texto do sonho de José trata-se de uma revelação, de uma promessa que vai acontecer na vida de José. Aleluia. Então agora ele tem uma promessa que Deus vai fazer os seus irmãos se dobrarem para ele. Aleluia. Né? Deus está prometendo para José que José vai estar num patamar acima. Aleluia. E quando José conta isso, seus irmãos odiaram, quiseram matar, tiveram inveja. Aleluia. Por isso, irmão, que temos promessas na nossa vida que você não tem que contar para ninguém. Aleluia. Talvez um erro de José foi contar a promessa.
Aleluia. Porque independente de ele contar ou não, ia acontecer, porque foi Deus que falou. Aleluia. Aí ele contou, e os irmãos agora passaram a querer matá-lo, porque ele também é filho, né, de uma outra mãe. Os outros são filhos de uma mãe, e somente Jacó, né, somente José e Benjamim são filhos da mesma esposa, da mesma mãe, né, que é Raquel. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Aleluia. Aquela, a mãe de José, que era inclusive estéril, não podia ter filho. Se você for reparar, todas as grandes mulheres de Deus e todos os filhos de grandes promessas saíram de madres estéreis, né? Foi assim com Ana, com Samuel, foi assim com Sara, Isaac, foi assim com a mulher de Isaac para nascer, né, Jacó, foi assim agora com a mulher de Jacó. Aleluia. E muitos outros foi assim com a mãe de Sansão, e muitos outros na Bíblia. Por quê? Porque para que aquele filho não fosse gerado de forma comum, mas sim de um milagre de Deus. Porque de forma comum, aleluia, tudo bem, Deus abençoa cada um, glória a Deus, aleluia, outros homens de Deus, mas nesse caso Deus pode estar falando o seguinte, aleluia, que para nascer filhos especiais, tem que ser gerado de uma forma poderosa e também especial. Tem que ser gerado pelo Espírito Santo, assim como foi Jesus, assim como foi na vida também de João Batista, na vida de Isabel. Aleluia. E aí os irmãos odiaram José. Aleluia. E falaram, vamos matar ele. Lá vem um sonhador. Vamos acabar com o sonho dele. Aleluia. Tentaram acabar com o sonho dele, mas não sabia que aquele sonho não era só um sonho, uma promessa. Aleluia. E com a promessa de Deus, aleluia, diabo não acaba, ninguém pode acabar, ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar, aleluia, né? Venderam ele, tiraram as roupas, assim como Jesus foi traído, foi vendido por Judas, ali também José é vendido por Judá, aleluia, é vendido nu como escravo. Jesus também foi para a cruz, né, semi-nu, foi envergonhado naquela cruz por amor de nós. Assim José vai chegar na terra do Egito, é vendido para a casa de Potifar. Você já conhece o que vai acontecer na casa de Potifar. Deus era com ele, aleluia. No cárcere, Deus foi com ele, para mostrar que a presença de Deus na nossa vida não depende de acontecimentos exteriores, e sim o que está lá dentro de José. Ou seja, a situação na vida de José, o ambiente, o lugar, o que está acontecendo vai mudar, mas não vai mudar nada dentro dele. Aleluia. Por quê? Porque dentro dele estava a presença poderosa do Senhor Jesus. Aleluia. Tem pessoas que mudam de acordo com o lugar. Ela está no lugar, é uma pessoa. Está no outro lugar, é outra pessoa. Está acontecendo uma coisa, ela é uma pessoa. Está acontecendo outra coisa, ela é outra pessoa. José, nada vai mudar ele. Ele vai estar como governador, ele é José. Ele vai estar na cadeira, ele é José. Aleluia, ele vai estar na casa de Potifar, ele é José, um homem com caráter, né? Onde ele vai estar, ele continua sendo o mesmo José, o mesmo príncipe. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que muda, irmão. Aleluia. Vai de Deus ao diabo ao mesmo tempo. Aleluia. Mas José não muda de jeito nenhum. Então, irmão, para concluir aqui, aleluia, esse mesmo José, que ao ser tentado, ele não caiu no pecado, assim também o Senhor Jesus, ele foi tentado, mas sem pecados, aleluia, foi preso por causa da calúnia, aleluia, na cadeia, lá no fundo do poço, aleluia, ele provavelmente iria morrer ali, né? José, irmãos, inclusive tinha tudo para poder pecar, porque ele tinha sido vendido pelos irmãos. Não é como aqui que nós viemos no culto, Deus dá uma palavra, usa alguém, usa um ou outro, né? Não é como você está na sua casa e ora a Deus e pede uma palavra. José não tinha nada para ler, não tinha Bíblia da época, né? Não tinha um culto para ir, estava distante de Israel, onde ficava o seu povo ali, né? E o que vai acontecer? Aleluia, ele simplesmente, na casa de Potifar, Potifar era um eunuco, eunuco não pode ter mulher, aleluia, ele ia ficar ali. Alguns historiadores dizem inclusive que o eunuco era até homossexual. Ele ficaria com a mulher e ficaria num lugar de tranquilidade ali com a mulher lá na terra do Egito, né, e tá distante e tal, não ia querer saber, ninguém ia saber de nada, aleluia. Os seus irmãos diziam que ele estava morto. Ninguém, ou seja, ele não está preocupado com o que os outros vão pensar, porque o que os outros iam pensar? Porque se ninguém sabe da história dele, né? Ia ser uma pessoa normal, aleluia. Mas dentro do seu coração há um projeto muito maior,
aleluia, que é ser fiel a Deus. Qual é o projeto maior, irmão, aleluia, na tua vida? Não é coisas que você pode alcançar, aleluia, é ser fiel a Deus, ao propósito de Deus, como aconteceu com Saul, que ao perder o reino e a unção, ele fala para Samuel: vem comigo, me honra, para que os outros vejam. Ou seja, ele só queria aquela posição, aleluia, diferente de Davi, aleluia, que vai dizer: não, Senhor, eu pequei, mas por favor, Senhor, não retire de mim teu espírito, aleluia. Pessoas que têm um propósito maior na vida, aleluia, o propósito de vida, irmão, aleluia. É legal a gente se mudar para casa nova, aleluia, né? Está aqui Vitória do Pablo. É legal a gente ter um carro novo no ano, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o propósito maior é entrar na terra prometida, aleluia. E essa terra prometida, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a qual o Senhor tem prometido, né, para Abraão, para Isaac e Jacó, aleluia. Eles morreram sem terem recebido a promessa. Porém José, ele vai dizer: eu não vou estar aqui, mas a promessa vai cumprir, aleluia. A promessa de Deus na nossa vida é entrar na terra prometida. E para concluir, aí Deus abençoa muito José, né? Depois ele vai interpretar o sonho do rei, o faraó, aleluia. E como José foi aprendendo, né? Foi aprendendo ali no Egito. Ele viveu, irmãos, ele tinha cerca de 30 anos, a mesma idade de Jesus, quando Jesus vai para a cruz, aleluia, ou quando Jesus começa o seu ministério. E ele vai viver agora na terra do Egito, irmão, aleluia, né? Até os 110 anos, ou seja, ele viveu 80 anos no Egito, tendo, inclusive, a Bíblia diz, ele foi um homem abaixo de Faraó, somente era Faraó e abaixo de Faraó estava ele. Ou seja, Deus deu para José o quê? Coisas que ele não ia ter lá na terra dele. Aleluia. Qualidade de vida, porque vale a pena você morrer para Jesus, aleluia, e tua recompensa virá na frente. Aleluia. Ele poderia pensar: Deus, eu estou passando por tudo isso, não quero mais, não dá mais, aleluia, ia perder. Aleluia. Tem muita gente que está perdendo por quê? Está achando que está perdendo, mas aquilo que você está perdendo aqui, Deus vai te recompensar lá na frente. Aleluia. José, aleluia, vai ter uma qualidade de vida de mais 80 anos, vai ter 110 anos. Aleluia. Próximo da morte, ele vai declarar, aleluia, que, voltando aqui ao Egito, né? Ele viveu 80 anos no Egito. Então ele foi vendo as crenças que os egípcios, irmão, eles acreditavam que iam, depois da morte, eles iam voltar e ter vida de novo e ressuscitar. E para ele ressuscitar, ele precisava daquele corpo intacto. Então eles embalsamavam, deixavam o corpo ali direitinho, aleluia, né, acreditando naquilo. Não deixa de ser verdade, porque todo mundo vai ressuscitar um dia. A Bíblia diz: até o justo e o injusto vai ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação e para a vergonha eterna. Aleluia, né? Mas não é dessa forma. Você pode estar o pó da terra lá, mas vai tornar a ressuscitar de novo. Mas como assim? Precisa explicar que Deus pegou um pouco de pó da terra e fez um homem? Aleluia. Isso vai acontecer de novo. Aleluia. Só que neste dia, uns irão para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. E aqui, vamos estar de pé em nome de Jesus. José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José está dizendo, aleluia, que mesmo ele indo agora, próximo da morte, aleluia, Deus tinha feito uma promessa que o povo ia ficar 400 anos. José está ali com 110 anos, portanto, mais ou menos agora falta 300 anos, 300 e poucos anos, para o povo sair da terra do Egito. E José diz: daqui a 300 e poucos anos, todo mundo que está vindo para cá vai se multiplicar, mas vai sair de novo, porque a nossa morada não é aqui no Egito. Nossa história não termina aqui, né, no Egito. Nós temos uma terra para entrar. Aleluia. A sua história, ela também não termina aqui no Egito, mas há uma terra para ser conquistada. Quem pode dizer aleluia nesta noite?